A paz do Senhor. Eu hoje vou conversar no Pode Crente com um pastor que veio especialmente da Cidade do Povo até os nossos estúdios. A Cidade do Povo é um aglomerado de pessoas da mais alta qualidade, né, que foi junta lá para o senhor pastorear. Tem muita igreja lá, pastor Braga? Tem Uma arruma de gente, né? Tem. O senhor gosta de começar as conversas com a paz do Senhor, né? Olha. Eu já disse pro povo aqui, eu vou dizer pro senhor, a paz do Senhor, pastor. Cidade do Paz do Povo. Senhor. Como é que é morar na Cidade do Povo? O senhor mora mesmo lá, ou o senhor só vai lá porque é o seu ofício? É porque é o nosso ofício, está lá, né? Pregando a palavra de Deus, resgatar as almas, edificar, conduzir as almas para o céu, que é a nossa maior missão aqui na Terra. Temos o chamado para isso, Para né? isso, né? E a cidade é do povo, mas o povo é de Deus. Não pode se esquecer desse detalhe. Há Tá quanto bom? tempo o senhor já está lá? Uns 3 anos? Pastor? 6 anos. 6 anos, A gente né? foi para lá no ano de 2018. Tão logo que foi inaugurada a cidade, né? Porque aquele é um projeto governamental de habitação que seria, né? Minha Casa Minha Vida, Isso. e que reuniria ali as pessoas que moravam mal ao redor da cidade de Rio Branco, e todas foram levadas para lá. As casas foram vendidas, né? Para as pessoas lá, e estão lá. E o senhor foi imediatamente depois montar uma Assembleia de Deus lá? A Assembleia de Deus, Ministério Rio Branco, que, através da pessoa do nosso pastor, né, o reverendíssimo pastor Luiz Gonzaga de Lima, Deus colocou no coração do nosso pastor, e nós, né, da nossa família, entendemos esse chamado de Deus, e estamos lá com muita alegria fazendo a obra do Senhor. Pois é, imagino que o senhor, pela sua alegria que a gente vê no convívio, deve estar influenciando bastante pessoas lá, né, pastor? O pessoal quer se converter na Cidade do Povo. A Cidade do Povo tem um estereótipo, né, de um lugar que juntou pessoas diferentes que não se conheciam necessariamente antes e foram, de repente, colocadas juntas no mesmo lugar, né? E é tida como um lugar violento por alguns. E é mesmo ou não é mesmo? Porque tem gente que diz também que se anda tranquilamente por lá. Eu, particularmente, nunca vi violência ali. Mas eu sei que ocorre. A questão da violência não é a Cidade do Povo, isso aí é global, né? Principalmente o nosso Brasil está tomado. Mas a Cidade do Povo é uma cidade que podemos circular livremente. Qualquer pessoa pode ir lá na cidade, mora lá, é um lugar legal de se morar, é bem estruturada. Tanto as casas como pavimentação, colégios, tem delegacia de polícia, tem UPA. Tem uma infraestrutura mesmo. Tem boa, tem até gastronomia lá, escola de gastronomia, né? Tem campo sintético para mocidade, para moçada que vai brincar um futebolzinho, tem quadras poliesportivas, né? Enfim, é uma cidade boa de se morar. Agora, a questão, assim, da violência que o senhor falou, mais é falácia, né? Eu estou 6 anos lá dentro, pastoreando. A minha esposa mesmo, ela caminha, né? Ela sai 5 horas da manhã, ela caminha dentro da Cidade do Povo, tranquilamente, nunca sofreu assim, vamos dizer, alguma coisa assim. Um tipo de assédio? Nada. Ela tranquilamente anda, caminha e graças a Deus por isso. Então, mais assim, a questão dessa falácia, eu digo falácia, porque o pessoal criaram uma imagem, né, fake, a respeito da Cidade do Povo, como colocando a Cidade do Povo um bicho de 7 cabeças, que se entrar lá, os caras estão com fuzil na mão, igual a gente vê no Morro da Rocinha, e em outras periferias do Brasil. Que, aliás, é um dos lugares mais seguros do Brasil, é a Rocinha. Pois é, claro, sim. Pode até ser que, porque você fica amigo de alguém, mas é visitado por turistas até. Aí mas aí a mídia faz umas coisas. O pessoal também, criaram essa imagem aí da Cidade do Povo, né? E a mentira, ela corre rápido, né? Se espalha rapidamente. Até que a verdade se estabeleça. Verdade. E as pessoas têm medo mesmo de ir para lá. Mas não é isso aí
que está sendo falado, tá? Uhum. Eu moro lá, a minha família, né? O senhor tem filhos também, pastor? Tenho 4 filhos. O senhor teve alguma preferência, assim? Eu tenho uma preferência para trabalhar, eu tenho meu chamado é lidar com pessoas tais. O senhor tem isso no seu coração? Diz assim, olha, eu gosto mais desse campo aqui. Pastor, assim, preferência, não. Uhum. As coisas aconteceu, vou falar assim, eu como pessoa, na minha vida, né? Foram acontecendo naturalmente. Eu creio que Deus foi dirigindo as coisas. Uhum. Porque mesmo entre linhas, Deus vai trabalhando na vida da gente. Ele vai preparando a gente para uma missão maior do que aquilo que a gente pensa. Uhum. Deus vai trabalhando. Até mesmo assim, quando a gente passa por situação tão adversa, né? Deus permite para que a gente aprenda, seja escolarizado, Uhum. para ajudar, né, as pessoas que precisam, é isso. Então, tudo há, vamos dizer, um aprendizado de Deus na vida da gente. Deus vai permitindo as coisas acontecer para ter alguma missão, algum propósito. É um treinamento mesmo. É assim, eu creio assim, eu acredito nisso. Senão Deus não tinha permitido o povo dele ficar 400 anos ali no Egito. A sua família toda é crente? Já nasceu num lar evangélico? Eu nasci num berço evangélico. E teve muita guerra. Qual é o seu preparo? Qual é o seu testemunho de vida que a gente pode considerar assim, olha, o senhor me submeteu a uns treinamentos bacanas aqui. Eu fiz aquele curso dos bombeiros que o cara fica mergulhado num tanque. Eu fiz aquele do BOP, que os cabas são jogados no meio da quiçaça. O senhor recebeu esse treinamento, pastor? Qual foi o momento mais dramático da sua vida? Rapaz, eu vou buscar aqui, né, nos nossos arquivos de criança, porque tudo começa ainda. Deus escolhe a gente mesmo antes de ser gerado, né? Antes de se formar, né, no ventre da mãe. Pois bem, meu pai e minha mãe foram morar em Manaus. Tá? Eles são aqui do Acre mesmo? Eles são acrianos. Aí, eu sou filho de Antônio Serrão de Castro e Raimunda Braga de Castro, né? E a gente foi morar lá com meus irmãos, e lá foi um período muito difícil da nossa vida, entendeu? Que passamos lá em Manaus. O senhor tem quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Foi a mundiça toda? Que um faleceu, né, que é o Neemias, aí tem o Natalício Braga de Castro, Zé Braga de Castro, Sórtenes Braga de Castro e Milka Braga de Castro. Os Braga de Castro vão mandar no mundo, né? Porque o Natalício é da polícia, não faz memória, porque esse nome está associado na minha mente aqui ao nome de polícia, é isso mesmo? O senhor foi policial também, não? Eu servi o exército, né? Só isso? Só isso. Tive o treinamentozinho, fiz minha parte como cidadão. Aí o senhor foi bater com a reca todinha? Rapaz, assim, né? No Amazonas? Tudo menino ainda? Tudo menino. Aí a gente passou uma situação muito difícil em Manaus, porque o pai foi para lá, a mãe e tal, a gente pensou que chegando lá ia ser melhor para nós, né? E chegando lá ninguém conseguiu casa para alugar, o pai sem dinheiro, a mãe sem dinheiro, enfim, a gente passou um momento muito difícil. E tinha um irmão que era daqui de Rio Branco, meu pai conhecia ele, mas a mãe pediu lá um aposento para nós ficar lá, né? Amparado. E o irmão disse, rapaz, o que eu tenho aqui é um galinheiro no fundo do quintal, se vocês quiserem dar uma ajeitada lá, arrumar, eu tiro as galinhas lá de dentro. E a gente foi morar nesse... proposta, né? Foi, mas... A casa e a comida já estava lá. E foi o que apareceu, né? E foi o que apareceu. Mas não podia mexer das galinhas também, é pedir demais, né? Aí, dá pra gente pegar os ovos das bichinhas, né? Fazer um mujangueiro. É verdade. Rapaz, a gente chegamos assim a morar dentro desse galinheiro. Incrível, foi um período muito difícil da nossa vida, que foi um preparo também para entender o sofrimento alheio. O senhor falou um monte de nomes aqui, de irmãos, tudo homens. Eu falei a Milka Braga de Castro. E a Milka. Então eram só 2 mulheres e o resto macho. Uma mulher. Com a sua mãe, né? 2. Sim, tá. Aí o resto era homem. Tudo varão. E aí foram
disputar um milhozinho, Disputar. comer, disputar com as penosas um xerenzinho. Foi, rapaz, foi difícil para nós. Você tinha quantos anos Foi aí? muito difícil. Eu tinha na fase, né? Perdão, de 8 anos, 9 anos de idade. Uma memória que fica guardada forte. Fica né, guardado, né? E por causa dessa situação a gente começou a trabalhar muito cedo, né? E a gente foi fazer serviço mesmo pesado, serviço de gente grande, para sobreviver. E eu e meus irmãos chegamos até a juntar lixo na Ceasa para separar aquelas frutas que estava só um lado estragado, cortar no meio, enfim, para tentar sobreviver em meio ali aquela escassez, aquela fome, aquela miséria que estava ali naquela época instalado. Mas tudo foi um aprendizado, foi Deus encaminhando as coisas. Eu entendo que houve uma preparação para entender, né, o sofrimento alheio às outras pessoas quando estivesse nessa situação. Então, foi um período muito amargoso da nossa vida ali em Manaus. Hoje todos os filhos são pessoas bem-sucedidas. São. Só se perdeu um que faleceu, é isso? Foi. Quer dizer, Deus recolheu ele, né? O Neemias. Neemias. Com o nome de copeiro, Isso. foi chamado para botar muro onde não tinha. onde não conhecia, né? Mas, pastor, então assim, vocês voltaram para o Acre depois desse período dramático? Foi. Ou o senhor começou a sentir vontade de sair pastoreando pessoas? Porque antigamente no Acre era assim mesmo, né? Vinha da tradição ainda do tempo da borracha. As pessoas aqui tinham uma relação muito estreita com o Amazonas, tanto é que mora muita gente do Acre até hoje, famílias que foram para lá e não voltaram mais, né? E de repente o senhor está lá no meio disso. Na questão, o senhor está falando de Manaus? Sim, sim. Ah, sim, mas quando a gente ficou ali nessa situação tão, assim, não agradável, né? Tão Quanto tempo desesperadora. o senhor ainda passou? Aí eu vou falar por mim assim, eu com menino, eu sonhava voltando quase toda noite. Eu sonhava voltando de pé, de carroça, de ônibus, de caminhão, de pau de arara, enfim. O que topasse, Eu sonhava. se soltasse, o senhor viria embora. Eu sonhava, eu queria vir para a nossa terra, para o Acre, porque aqui a gente não tinha passado aquela situação. Ou seja, essa viagem com a nossa família não foi boa. Então, para o menino, né, vai criando trauma, ou seja, ali era um negócio tipo assim, meu Deus do céu, nós esperávamos uma coisa boa e ver um monte de coisa ruim na nossa vida. Aí, quando chegou o momento de nós retornar, né, para Rio Branco, né, ali foi uma felicidade enorme. Quanto tempo depois de ter ido para lá? Foi 5 anos. Passaram 5 anos lá. Foi. E a gente começou aqui falando da Cidade do Povo, mas não tem um lugar mais violento aqui por perto do que Manaus, né? É. E também tem isso. Tem uns bairros ali extremamente violentos, que até hoje guardam uma imagem muito negativa da cidade. E vocês voltaram, então, o seu pai era pastor? Ou era só um crente? Meu pai era um crente desbravador, gostava de pregar a palavra de Deus, né? Ajudou muito na obra de Deus. E lá ele já se engajou, lá no Amazonas, não? Não. Se engajou, não. Aí voltamos para cá, graças a Deus, e aí as coisas melhoraram, quando a gente voltou, né? Essa foi a mais dura das experiências. O senhor viu muito milagre, pastor? Quantos anos o senhor tem de pastor? Rapaz, de pastor, né? De pastor, falar de ministério. Eu não estou falando de pastor por causa do cargo, né? Eu estou falando de coordenar alguma obra, de fazer algum trabalho como titular. Sim. Aí eu acho que chega uns 27, 28 anos. Poxa, antes de eu ter nascido, o senhor já era pastor. É um bebezinho, né? Muito bem ouvido, dá para ver pela pele, né? Pois é, as experiências foram ótimas, né? A primeira filial que eu dirigi foi ali a Vila Nova, uma das igrejas. O senhor veio se converter mesmo, ter consciência de evangelho na volta para cá? Ou lá? Não, ainda sempre. Menino, o senhor já tinha isso? Não, o meu pai sempre ele foi muito contundente, deixar isso mais claro, deixar isso bem claro, a questão do evangelho na vida da gente. Naquele tempo tinha um bom costume, como alguns crentes conservam ainda hoje, do culto doméstico. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Inclusive para suportar a dificuldade. E o pai tinha algo legal nele, assim, que ele conseguiu, né, deixar essa marca do evangelho profundamente em nós, porque assim, ele fazia o culto doméstico, né, aí quando dava no dia seguinte,
ele ia perguntar leituras, que foi cantado, conferir foi se o pessoal tinha se tinha guardado. aprendido alguma coisa. E quando se houvesse ali algum desvio, não entendeu, ele repetia de novo, para que ele ficar inculcado. Ele levava a sério isso aí mesmo, de inculcar. Ele diz: inculcarás, está aqui na Bíblia. Intimarás, ele intimava, e ele botava para inculcar. Botava mais curto. E você viu mesmo. Deus trabalhou na nossa vida de forma bem especial, bem contundente. O senhor sempre foi assembleiano? Sempre. Sou assembleiano, perdão, roxo. Roxo da gema, eu sou assembleiano. E quando vocês mesmo. voltaram para o Acre, então, como é que o senhor se inseriu dentro desse chamado que o senhor sabia que tinha? O senhor sabia que tinha um chamado para ser algo no reino de Deus? Não, porque eu era muito criança, eu era adolescente, né? Voltamos para cá e tal, e voltamos a estudar, aquele negócio todo. Não estudamos esse período, ficamos em Manaus e tal. Mas eu digo assim, ia para a igreja regularmente? Ia para a igreja estudos, com meu escolas. pai, sim, tudo, cantava hino, e era uma benção de Deus. Mas assim, o chamado na vida da gente mesmo, o chamado propriamente dito, né, o chamado, aquele ardor, assim, senti no meu coração, eu já estava assim, maduro, né, eu era um jovem, assim, de uns 25, 26 anos, foi quando eu senti, assim, que o pastor Luiz assumiu aqui, em 94. Aí eu senti aquele chamado mesmo, Deus visgar o coração da gente, e saí para pregar, e fiquei trabalhando na obra de Deus a partir daí. O senhor foi pastor inicialmente de onde? Inicialmente foi lá na Vila Nova. Mas trabalhei na Mocidade, né? Trabalhei na Mocidade como assistente de Mocidade, né? Porque a Mocidade era uma escola de preparação para obreiros para dirigir igreja, né? Todo mundo sabe disso. Que a Mocidade, o CUT de Mocidade, o CUT de treinamento de Mocidade que a nossa igreja tinha, isso aí foi uma grande escola para a gente se preparar. Um ninho de pastores mesmo. Né? Até hoje tem pastores que todos foram assistentes de Mocidade. Lá, né? Fomos coordenador de Mocidade, do 2º distrito, enfim, tudo começou pela Mocidade. Então, quando eu era jovem, foi que Deus realmente assim falou muito forte no meu coração para mim pregar a palavra. Só que a gente às vezes é meio teimoso, né? Fica querendo fugir, né? Trabalhar, mas assim, trabalhei com muito afinco e tal, só que a gente tem aquela dificuldade, né, de se integrar, né? Firme assim, dizer, não, eu tenho esse chamado agora, eu vou largar tudo, eu vou vestir, agora eu não vou mais. E a gente sempre teve assim, trabalhar na obra de Deus e também ter o trabalho secular, né? Ter esse jogo de cintura. Eu acho que isso aí atrapalha um pouco o chamado da gente. É a minha visão. É o que eu entendo, porque sempre isso aí... Mas é verdade. Você acaba não sendo integralmente nenhum nem outro, né? Porque eu sempre trabalhei assim na obra de Deus. Até mesmo no meu chamado agora na Cidade do Povo, eu fui para lá e tal, mas aí eu fiquei ainda com meu táxi e tal... Eu entendi que Deus falou comigo. O senhor era taxista? Era taxista. Trabalhei muitos anos na praça. E esse ano mesmo, final do ano passado, eu saí, assim, vamos dizer, matei o boi, peguei a carroça, fiz um churrasco. Eu não estou mais, agora eu estou integral. Estou tendo essa experiência que nunca tive na minha vida, isso aí. De depender exclusivamente de Deus na obra dele. De Deus, eu estou só dependendo de Deus, sendo assistido por Deus e estou assim. É uma experiência... A vida pela fé não é fácil, viver por fé não é fácil. Deus, Ele segura a rédea, ele garante o sustento do obreiro. Eu tive uma experiência, Cleber, deixa eu falar aqui, o ano passado, em 2022, né? Não, 2023, o ano passado sim. Em 14 de abril, eu tive uma experiência, eu tinha um sonho de menina, assim, de saltar de paraquedas. Aí a minha menina fez uma proposta: pai, no seu aniversário, o senhor quer saltar de paraquedas? Eu financio o senhor, se eu ainda tiver esse sonho. Eu consultei aqui e tal, aí tem uma escola de paraquedismo em Anápolis, nós vamos viajar nas férias e tal, e eu sou salto, só realizo seu sonho. Quer pular, pule. Quer pular, pula. Aí eu digo, minha filha, meu Deus do céu, era tudo que eu queria. Aí eu tive essa experiência do salto duplo de paraquedas.
Aí, isso aí... O salto duplo é quando você pula assistido por alguém, né? Pula no mesmo paraquedas. Porque assim, o mesmo cara profissional, ele quando salta de paraquedas, ele é assistido por 2 caras. Sim. Ele tem 7 saltos, não tem como ele, da primeira vez, pular sozinho, senão a maioria vai dar um catiripapo nele, né? Claro. Aí, nesse salto que eu fiz em 2023, 14 de abril, o meu aniversário. Vai fazer um ano. Passado, eu aprendi algo muito interessante ali, no salto duplo. Por quê? Tu não leva paraquedas. Tu não leva. Quem leva paraquedas é o profissional, o cara lá que saltou 7.000, tu tem. Então tu vai depositar toda a tua confiança naquele cara. Tem 2 presilhazinhas aqui, onde tu vai ficar segurado na hora do salto. 2 presilhazinhas assim, aquelas que a gente vê dos caras que sobem poste, eles têm aquilo lá e a gente, tu tá aqui na frente, o cara tá ali, tu sobe no avião, né? Tu vai com os caras aqui, no caso tinha uns 17 paraquedistas ali, né? Eu e minha filha e mais outra moça lá, nós ia salto duplo, né? E tu tem que depositar inteiramente tua vida, fica na mão daquele cara naquele momento. Você não pode fazer nada. Aí tu tá aqui na frente. Não dá nem, não tem direito nem de ter medo. Mas já tem, aqui eu já tô com medo, porque já tô falando. Aí o avião começa a subir, 12.000 pés lá, chegou o momento de tu dar o salto, né? Minha mãe disse assim, meu filho, não vá cair de paraquedas não. Eu digo, não vou cair não, mas eu vou saltar. Aí eu disse, aí você chega a 12.000 pés, que é a altura estipulada para você saltar, né, com o cara. O cara tá ali ajeitando aqui, ó, botando aqueles grampinhos. Eu olhei assim, todo mundo com paraquedas, né? Eu sem paraquedas, os outros lá, e até o piloto com paraquedas. Eu digo, rapaz, só quem tá aqui na mão dos outros é nós mesmos, nós 3. E vamos começar a pensar em amolecer, né? Digo, rapaz, o negócio é sério, mas vamos lá, é sonho, né? De criança, vamos lá. Eu digo, vamos. Aí o cara ajeitou aqui, botou aqueles grampinhos, a gente chega na porta da aeronave ali, dá uma olhadinha assim, ó. Dá um friozinho na barriga. Aí tudo depois, pequenininho lá embaixo. Rapaz, assim você vê as nuvens, né? 12.000 pés tem muita nuvem. Para baixo, né? Aí você vê assim, rapaz, tudo fica tão pequeno, né? Minúsculo. Eu digo, rapaz, Deus vê as coisas assim. Então a fé é exatamente isso aí, nessa experiência que eu tive. É se jogar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, independente da altura do precipício. Você acreditar que tudo vai dar certo. Sim. Porque eu fiz esse salto acreditando que eu estaria aqui. Assim, de volta a Rio Branco, Deus ia me guardar. Eu não fiz assim, se eu morrer, não fiz pensando nisso. Não fiz. Eu digo, eu vou saltar, é um sonho, Deus está permitindo. Vou saltar, o paraquedas vai abrir, vai estar tudo certo e eu vou voltar para Rio Branco. Isso. Na beça, entendeu? Então, deu para desfrutar da viagem? Deu. E viver pela fé é isso aí, você dá um salto na sua vida. Um salto no meio do universo. Entendeu? Você acreditar que você vai estar amparado, que o paraquedas vai abrir, que aquela confiança será bem sucedido. Aquela pessoa que vai cuidar de você ali naquele momento da sua vida é uma pessoa extremamente treinada, que ela vai fazer tudo certinho, não vai acontecer nada de errado com você, entendeu? Então, é exatamente isso aí. Viver pela fé integral, é isso aí. Acreditar que o paraquedas vai abrir. É a minha experiência que eu tenho de fé, é essa. Foi o que isso aprendeu na luta. Na luta eu aprendi isso aí, nesse meu sonho de criança. Aí, o ano passado, eu digo, nós vamos viver pela fé. Vou vender os carros que eu tenho, vender esse carro, nós vamos comprar uma casa, sair do aluguel e tal, nós vamos fazer tudo. Para mim sair dessa vida paralela, ministério, trabalho secular e secular, eu tenho que desfazer dessas coisas, senão eu não consigo. É muitos anos eu trabalhando de táxi, quase 30 anos e tal, fazer outras coisas, mas vira e volta. Estava ali mexendo de novo. Aquilo fica ali impregnado na tua mente, no teu coração, como se tu largasse aquilo, tu não ia mais sobreviver, né? Aquilo é tua vida ali. Não é isso? Era a minha vida. Eu digo, só tem um jeito, irmão. Nós temos que matar esse boi. Tem que pegar a carroça, fazer uma fogueira, uma churrascada. E de fato eu estou sem carro, estou sem nada.
Eu, desde jovenzinho, graças a Deus, sempre tive meu veículo, minha moto, meu carro e tal, sempre tive, né? Mas o senhor se jogou completamente nas Aí, mãos... eu digo, eu vou tirar isso aí, amor, porque se eu tentei no particular, eu tentei assim, eu vou ficar com carro particular, peguei tirei a placa de táxi, peguei tudo. Mas sabe o que eu fiz? Lá me cadastrei no Uber. O senhor tá vendo como é difícil? Eu digo, não, tem que sair desse carro também, moço, senão eu vou botar outra coisa. Isso aí, eu quero viver pela fé. Aí tomei essa decisão na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Entendeu? Aí eu tô aprendendo assim, já depois de quase 28 anos de ministério, estou aprendendo a viver pela fé. Antes que o senhor pulasse de paraquedas e vendesse tudo para viver só da fé, eu fiz uma pergunta que depois eu mesmo ajudei ao senhor não responder. Sim. Quais os milagres que o senhor viu, que o senhor vivenciou, e qual é o que mais marcou a sua vida até hoje? O maior milagre que eu vivenciei, eu vou dizer aqui para o senhor. Claro que a pessoa vai dizer assim, é a minha salvação. Né? Salvação é o maior milagre. Né? Quando eu fui para a Cidade do Povo em 2018, enviado por Deus pelo Ministério de Rio Branco, eu tinha uma filha desviada, o nome dela é Andressa Souza de Castro. E essa minha menina, ela entrou em depressão e tal, e eu não sabia que ela estava em depressão, ela tentou até se matar, jogada de cima da ponte, ela queria ceifar a vida dela. Né? O meu maior milagre foi nesse período que eu estou na Cidade do Povo, esses 6 anos, eu fui para lá, minha menina se reconciliou, meu maior milagre, eu digo isso aqui, o presente que Deus me deu, a recompensa, tudo que eu recebi de Deus, foi ter essa menina do meu lado, desculpa a minha emoção, trabalha comigo, a missionária Andressa, ela é o seu esposo, o missionário Alice, me deu um netinho, o José Felipe, entendeu? Ela está lá alegre, ela não mede esforço, vai daqui do Montanhês para a Cidade do Povo no carrinho deles. Difícil faltar um culto. Me ajuda nos evangelismos. Se você vê nos trabalhos da nossa igreja, você vai ver lá, missionária Andressa. Então, pagando... Se fosse para pagar tudo, só com esse milagre já teria valido a pena. Isso aí faz a minha história, desde entrou o casamento, tudo, os milagres, culminou nisso aí. A minha filha é o maior presente que Deus me deu, está do meu lado, trabalhando, que isso aí é todo pai. Eu vejo os filhos do pastor Luiz aqui com ele, eu digo, meu Deus, que honra o pai ter o filho do lado, a gente vê o Marco aí ajudando ele, o Marcos Lima, né? Mas é uma aventura bastante interessante quando você olha, eu estou curioso para ver as estatísticas a respeito disso, mas há estudos a respeito de filhos de pastores, né, da família de pastor. Não é fácil ser filho de pastor. Não é fácil. Já perde logo a identidade, né? A filha do pastor, o filho do pastor não tem nome, né? Que nem o pastor também perde. Todo mundo cobra muito, deve ser horroroso. Meu pai não era pastor. Olha, uma vez eu assumi uma igreja que tem de Rio Branco, o pastor da área, né, na época, assim, talvez por falta de maturidade, não sei. Aí na hora que ele me deu posse lá, ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor tem que educar bem os seus filhos, porque o pessoal daqui dessa igreja exige muito dos filhos do pastor. Exige muito. Aí eu falei assim, eu digo, quando eu assumi lá, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, o pastor confiar de me dar posse aqui e tudo, mas eu quero dizer que meus filhos não são diferentes de nenhum dos irmãos. Sim. Eles são adolescentes, são pessoas normais, eles têm raiva, eles brincam, eles se estressam. Eles erram. Eles brigam também, se você pisar no calo dele, você vai arriscar receber uma mãozada também, se você der. Eles são muito... Eles não são... não. Aí, eles não são diferentes dos seus filhos, tá, irmãos? Eu sei que vocês vão olhar assim, é o filho do pastor, é filho... Mas eles são, talvez, sejam menos crentes que os filhos de vocês. Mas você sabe que tem uma ligação forte com o senhor quando era criança, sendo filho de um pastor sem cargo, sem título, né? Isso é a mesma coisa, né? O senhor devia a adolescência inteira cobrado também de se estar bonitinho na caixinha, né? É verdade. Agora, inclusive, deixa eu te contar um negócio interessante aqui. Em 86, quando eu morava lá,
aqui no INCRA. Meu pai abriu uma colônia para ali e tal, foi trabalhar na obra de Deus para lá e a gente foi morar lá. A vila do Aí eu, Incra. como era um menino assim, meio peralto, rebelde, né, assim, às vezes ficava cutucando os meninos na igreja e tal, não deixava o menino quieto na escola bíblica. Traquino. Você sabe, sabe o que foi que aconteceu? Eu fui excluído da igreja por danação. Por donação. Eu digo, mas pai, o que é que o pastor me excluiu? Mas só que eu não vou parar de ir à igreja. Porque a gente não leva... o adolescente, o menino, não leva aquele negócio a sério, né? Eu digo, vou continuar lá, não adianta nada para ele. Ele me excluiu, mas eu vou continuar na igreja dele. Porque lá é meu lugar. Aí, Permite. Agora vai na sabedoria também do líder, né? Porque realmente você precisa entender que criança é criança, adolescente é adolescente. Porque deixa alguma coisa para o Espírito Santo fazer, sai do meio. Né? Só deixa o camarada ter as experiências dele, né? Às vezes, talvez seja uma certa ansiedade da liderança, às vezes querer controlar tudo, né? E ninguém controla naquele tudo. tempo a igreja era assim, né? A rédea era muito curta, as coisas, tudo era pecado, né? Se passasse assim pela O que era pecado continua sendo pecado, né? Mas acho que distendeu mais o conservadorismo, né? Algumas coisas que não caberiam ali dentro da Bíblia, né? Eram exageros pessoais, assim. Doutrinas de homens. Doutrinas de homens, né? Que tem a doutrina de Deus, do diabo e a do homem. Né? E hoje o senhor é operador de milagres. Qual a situação mais inusitada, assim, mais diferente que o senhor passou lá na Cidade do Povo? Para a gente resumir um período. Rapaz, sempre a gente coloca a salvação de almas em primeiro lugar. Isso. Esse é o nosso conceito. Como pregador da palavra, evangelista que a gente que gosta de, quando a gente vê uma alma rendendo a Jesus e a gente conseguir integrar ela na igreja, discipular, batizar em água e ver ela lá na igreja dando fruto, esse é o maior milagre. Entendeu? Isso aí não... Você tem muitos para contar, pastor? Eu tenho Se Jesus voltasse bocado. agora e perguntasse assim, ei, Braga, cadê aí a ficha aí dos teus que tu ganhou para Jesus? Tem um bocado, entendeu? Muita gente mesmo que a gente já ganhou lá para Jesus. Claro que tem aqueles que a gente ganha para Jesus que ficam com a gente. Tem aqueles que não participam de todo o processo, mas vão para outra igreja e tal. Mas o importante é que o evangelho chegou e ele fique para Jesus. Claro. Ele é de Deus. Importa qual e tem pessoas assim que a gente ganhou para Jesus que não congregam com a gente. Sim. Mas eles continuam crentes. Então isso aí é o maior milagre que eu estou vendo na Cidade do Povo. Tá? Vendo isso aí. Tem uma irmã da nossa igreja, ela, assim, ela nunca foi crente e tal, e a gente ganhou ela para Jesus. Ela perdeu o marido e tal, o marido dela trabalhava na pedreira, e lá na pedreira tem uma maquinazinha que tritura as pedras, ele ficava aquele cara jogando a pedra ali, aí na hora ele foi junto com a pedra. Foi, aí ele morreu, né? Pois bem, aí ela entrou em depressão profunda, essa mulher, de morte mesmo, querer se matar. Como eu tinha o táxi lá, e ela sabia que eu era pastor, ela pediu para a família dela mandar me chamar lá na casa dela. Aí eu fui na casa dessa irmã lá, dessa mulher, né? Conhecia ela como passageira lá, moradora da Cidade do Povo. E a gente ficou dando assistência a ela nesse período de depressão, estado depressivo. Ela aceitou Jesus, batizamos em água. Hoje ela é porteira da nossa igreja, zela da igreja, a família toda vai para o culto. Então, isso aí, vamos dizer assim, isso aí a gente vê o resultado do evangelho, uma pessoa que ia se matar, sem nenhuma expectativa de vida, viúva, né? E de repente ela chama um evangelista, alguém que... Os homens não conseguiram o normal, a psicologia, a psiquiatria, que deve existir, eu sei, mas a questão da alma só Deus penetra. Né? O doutor Augusto Cury, que é o maior psiquiatra do Brasil, né? Tem vários livros e tal, uma vez eu vi uma palestra dele, e ele disse assim, o paciente que está com depressão, o paciente que está com ansiedade, eles mentem para a gente, ninguém penetra a alma. Ele próprio falou isso aí.
E escreveu vários livros. Então, mas Deus penetra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. E ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Deus envia um vaso ali, não está indo simplesmente uma pessoa. Pode estar o irmão João lá, ou a irmã Maria. Mas ali é um representante de Deus, e Deus vai falar, e Deus vai trabalhar naquela vida. É Deus socorrendo aquela alma. Não é o vaso quem faz. Deus. É Deus do vaso. Aí Deus, então, quando Deus, ela chamou lá, para a gente ir lá, o pastor, chame o pastor. Mas ali, quem foi? Ali foi Deus. É claro. Eu fui o instrumento de Deus para levar a mensagem da salvação àquela alma. E ela está lá. Então, quer dizer, e a família está abençoada. O ano passado, na virada de ano, Natal, tudo, ela chamou e deu testemunho na igreja. Ela disse: a minha família nunca tinha passado uma virada de ano sem tomar álcool, sem estar com bebedeira e tudo. E eu quero dar esse testemunho que teve a virada de ano, nós passamos na igreja que eu faço lá, né? A virada de ano, e a Santa Ceia do Senhor, para a gente agradecer a Deus, né? Gratidão, né? No final do ano ter chegado e estar recebendo um novo ano. E ela deu esse testemunho de 2023 para 2024. Isso aí traz uma satisfação, assim, dizendo: poxa, o trabalho está sendo feito. É claro. Entendeu? Eu sou pelo menos um coadjuvante dos milagres que Deus faz. Estou aqui, eu digo: rapaz, Deus está trabalhando. Então a gente está ali nessa visão de que as almas são o maior milagre. É isso que aprendemos com Jesus. Terminou a edificação do templo? O senhor estava fazendo um templo novo lá, rapaz, é assim, ali na Cidade do Povo, tu tocou nessa parte física, né? Nós falamos da parte espiritual, agora vamos para a física, né? As construções. Quando nós chegamos ali em 2018, eu faço questão de ressaltar e salientar bem isso aí, que é 6 anos de trabalho. E a gente foi ali para a casa de número 32, quadra 9A, casa 32. Uma casa ali que foi alugada pela igreja, né, para a gente abrir o trabalho ali. Onde Mas foi era uma casa como as outras? Uma casa, um espaço. Não era naquelas áreas destinadas a edificações, não? Não, aí na frente da casa, assim, a igreja levantou lá uma espécie, assim, vamos dizer, de garagem, né? Não sei nem se é área, porque era tão pequenininho o espaço onde a obra do Senhor começou ali, do nosso Deus, e a gente começamos o trabalho ali no aluguel, alugado. Eu morava lá na casa, né? E os cultos eram dirigidos na frente da casa, né? Agora, para adiantar, aí, quando eu abri mais ponto de pregação, resumindo, nós temos um templo nosso, na quadra 20A, casa 30, de esquina. O pastor Luiz foi lá, já consagrou lá. Estamos terminando a construção do templo, né, lá, que vai ser uma subsede também. Lá é grande e tal, estamos ajeitando lá. Está uma bênção de Deus. Aí temos na quadra 20F, casa 11, onde foi doado uma parte do terreno, e a gente construiu outra filial, que é a filial Monte Oreb, né? E há quase 4 anos atrás, a gente fez a aquisição de um terreno no ramal do Herculano, a 200 metros do eixo da BR. Até o ano passado nós estávamos no aluguel da sede provisória, né? Aí conversamos com os irmãos, os obreiros: irmão, vamos para o nosso terreno, porque senão nós nunca vamos fazer a nossa sede. Vamos para lá. Não tinha nada lá. Falei com o nosso reverendo, o pastor Luiz, consegui uma lona, aqueles barrote de padrão de energia, que não se usa mais. A Energisa trocou, né, pelos aqueles de ferro, né, não sei se é ferro, alumínio, aquilo. Aí eu saí na casa dos irmãos, e tinha um barrote daquele: irmão, dou esse barrote, nós vamos levantar a nossa tenda, irmão. Aí os irmãos, quando me viam, aí dizendo: pastor, tem um ali. Então já é a terceira. É a terceira, ou seja, nós chegamos no aluguel há 6 anos atrás,
hoje após esse trabalho, né? Para você ver como a obra de Deus não para. Então, todas as congregações que a gente tem lá, as duas lá dentro da cidade do Povo é nossa, e lá onde vai ser construída a nossa sede, o terreno é nosso, falta apenas 5 parcelas para quitar o terreno, foi R$48 mil, entendeu? Então eu queria aproveitar aqui, Cleber, se tu permitisse deixar o Pix, os irmãos ajudar, não sei se pode. O senhor não só pode deixar, como deve, e se o senhor também quiser, o senhor pode até fazer um Pix também. Claro, via de mão dupla. Aproveite o ensejo, faça logo antes que perca essa oportunidade. Eu quero aqui falar com os irmãos, né, os nossos amados irmãos da Assembleia de Deus em Rio Branco, e você que não faz parte também do Ministério Assembleia de Deus de Rio Branco, mas gosta de ajudar a obra, porque a mídia alcança todos, né? Nós estamos lá terminando essas igrejas, aí tem a nossa sede para fazer. Até um mês atrás nós estávamos na lona, a loninha rasgou, mas Deus providenciou umas telhas, cobrimos lá, já tá. Nós temos uma tenda lá onde você vai pregar lá, passando esse domingo no outro. Aí, prazer. Amém. Aí a gente queria sim a ajuda dos irmãos. A gente tem um Pix, tá? Nós vamos colocar aí na tela, quem quiser colaborar, se você sente vontade de ajudar algum trabalho de um pastor da Cidade do Povo, em Rio Branco, a Cidade do Povo, só para eu colocar aqui, porque o nosso programa não é visto só por nós, aqui. Temos telespectadores, muitos em Rio Branco, muito longe e tal, mas temos muitos internautas, até no Vietnã nós temos internautas. Olha que benção. Que assistem. Então eu quero dizer a você, Cidade do Povo é um projeto habitacional que fica na entrada da cidade de Rio Branco, capital aqui do Acre. Fica distante um pouco da cidade, do centro da cidade, da capital, mas é um bairro muito populoso e tem uma vocação para ser um distrito, até uma cidade mesmo, por isso está aí o nome Cidade do Povo. Então são pessoas que foram levadas para lá por conta de dificuldade de obterem uma residência segura nos lugares onde viviam e agora estão lá. Essa obra de que o pastor está falando é lá, com estas pessoas e para estas pessoas. Como ele, certamente, para ser honesto, há muitos outros pastores, certamente, que têm interesse ou que estão lá, e já tem vários que a gente conhece, mas esse aqui é o dele. Então, se você quer ajudar esse trabalho, faça o favor, está aí o Pix, você vai fazer uma transferência do valor que você achar que deve. Segundo Deus propôs no coração. Isso. E se não quiser fazer assim, pode chamar também o pastor nesse telefone que também vai aparecer aí. O senhor pode dizer? É 68 39 35 40 84. Isso. Nós vamos só repetir. Tá. 68 é o prefixo do estado do Acre, 68 é o DDD. E aí, os 39 que ele fala são 999. 35 40 84. Pessoa física pastor, lá vai aparecer José Braga de Castro, o Banco Santander, tá bom? Pronto, tá feito. Aí você tem feito aí a sua oferta, sua contribuição, vai nos ajudar muito lá nessa obra lá. A gente agradece, fica orando para que Deus... Vamos pular desse avião, vamos cair dentro desse paraquedas e vamos aterrissar com segurança e com alegria, certo? Então tá. Prazer em recebê-lo aqui, que o senhor continue abençoando sua vida, pastor Braga e toda a sua família. Já terminou? Quantos? Meu Deus, estava sendo o dia todinho com o senhor, tá? Falando aqui da Cidade do Povo. Pois é, mas assim, é um resumo, né? Tem outros pastores aí também que estão querendo conversar com a gente. E eu estou doido para que apareçam apresentadores para o podcast, para entrevistar. Eu queria que alguém se candidatasse a me entrevistar. Eu queria sentar ali. Mas até agora o pessoal está mufino. Ó. Poxa, obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo, que Deus continue abençoando o senhor, sua família. Amém. Obrigado, pessoal. Esse programa maravilhoso. Amém. Graças a Deus. E sempre é bom estar aqui, né? É sempre um prazer receber você. Poder dar um pouco de testemunho, falar um pouco do que Deus tem feito. Gratidão ao nosso Deus, tá? Gratidão ao Ministério de Rio Branco, os nossos obreiros que oram por nós, vão lá pregar. Graças a Deus a igreja de Rio Branco, assim, através dos ministros, através dos irmãos. E aos que ajudam efetivamente a obra a prosperar.
certo? Eles nos ajudam aqui, então eu sou grato ao ministério também, assim, a direção-geral da igreja, né, na pessoa do nosso reverendíssimo pastor Luiz Gonzaga, que quando o negócio dá uma apertada mesmo, eu venho aqui Chorar. e eu digo, pastor, sou meu socorro bem presente na angústia. Posto de saúde do doutor Luiz Gonzaga. Aí ele, onde o pastor sai com a pressão já querendo voltar ao normal. Um grande abraço, pastor. A paz do Senhor. Tá bom, Cleme, amém. E nós vamos ficando por aqui, mas você já sabe, toda semana, às 9 da noite, nós estamos com o Pod Crente no canal 12.1, que é a nova ADTV, aqui em Rio Branco. E diariamente, a qualquer momento, on demand, em todas as plataformas do sistema multimídia da Assembleia de Deus em Rio Branco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todos sempre. E se você acredita como eu e o Braga, diga assim, amém!